cheiro de óleo quente e couro velho era a única oração que Corvo conhecia. Sentado na penumbra da garagem dos abutres, ele passava um pano macio pelo cromo do motor, um ritual que silenciava os fantasmas que viviam atrás dos seus olhos. Cada peça de aço polido refletia um rosto que ele tentava esquecer. A promessa sussurrada numa noite fria demais, sob um céu sem estrelas. A estrada o havia chamado para longe daquela lembrança, mas a culpa viajava como uma sombra amarrada ao seu pneu traseiro. O clube era sua penitência e seu refúgio, uma irmandade forjada no ruído dos motores e nos códigos não escritos da lealdade. Eles não faziam perguntas sobre o passado. O colete que você usava era sua única identidade, e a estrada à frente, sua única direção. Mas algumas estradas te levam de volta ao ponto de partida, e alguns silêncios são mais pesados que o trovão de 100 motocicletas. Presidente do clube, um homem chamado Rocha, com um rosto que parecia ter sido esculpido pelo vento e pela poeira, aproximou-se sem fazer barulho. Seus passos eram pesados, mas sua presença era uma força contida. Ele não disse nada por um longo momento, apenas observou as mãos de Corvo trabalharem, metódicas e precisas. Há um problema na cidade, disse Rocha, com a voz grave como o ronco de um motor em marcha lenta. Algo que o vento trouxe. Corvo não parou seu trabalho, mas seus músculos enrijeceram. Problemas na cidade geralmente significavam duas coisas: briga com um clube rival ou um acerto de contas que a lei não podia resolver. Ele preferia a primeira opção. Era mais limpa, mais honesta. A segunda sempre deixava um gosto amargo de humanidade quebrada na boca. Rocha continuou, seu olhar fixo na escuridão do lado de fora. É sobre o treinador da equipe juvenil. Vargas, o herói. Local. O nome pairou no ar oleoso da garagem. Treinador Vargas era uma instituição naquela cidade esquecida por Deus. O homem que pegava meninos sem rumo e os transformava em campeões. O pai que muitos deles nunca tiveram. Mas os abutres viviam nas sombras que os heróis projetavam. E era ali que a verdade costumava se esconder. Há sussurros, disse Rocha. Crianças que chegam em casa com mais do que apenas os arranhões do campo. Um garoto em especial, Léo, o filho da garçonete do bar da estrada. Corvo finalmente parou. Ele ergueu os olhos e o reflexo no cromo se partiu. Léo, um menino, quieto, com olhos grandes e assustados demais para sua idade, que às vezes acompanhava a mãe no trabalho. Um menino que sempre olhava para as motos com uma mistura de medo e admiração. A memória o atingiu como um soco no estômago. Outro menino, outros olhos, outra promessa. Não é da nossa conta. Rocha, disse Corvo, a voz mais ríspida do que pretendia. Não somos justiceiros. Rocha virou-se para ele, e a luz solitária da garagem iluminou as cicatrizes em seu rosto. Desde quando proteger um filhote perdido não é da conta do bando? Esquecemos o que somos? A pergunta não era uma acusação. Era um lembrete. Os abutres não eram anjos. Eram homens quebrados, violentos, exilados do mundo comum. Mas havia uma linha, uma única linha sagrada que eles não cruzavam e não permitiam que ninguém cruzasse na sua presença. A inocência de uma criança. Era o último vestígio de honra que lhes restava. O código que os impedia de se tornarem os monstros que o mundo pensava que eles eram. Naquela noite, eles não fizeram barulho. Apenas 4 motos deslizaram pela cidade adormecida, seus motores abafados, faróis cortando a névoa como facas silenciosas. Eles pararam na rua oposta ao ginásio, sob a sombra de uma árvore antiga. As luzes do interior estavam acesas, embora o treino já devesse ter acabado há horas. Corvo sentiu o frio familiar subir por sua espinha. Ele conhecia aquela espera, a espera do caçador. Minutos depois, a porta se abriu. O treinador Vargas saiu, o braço em volta dos ombros de Léo. De longe, parecia um gesto de carinho, paternal. Mas Corvo viu a maneira como os ombros do menino estavam encolhidos, a forma como sua cabeça estava baixa, como se o peso daquele braço fosse insuportável. Viu o sorriso do treinador, um sorriso que não alcançava seus olhos. E naqueles olhos, por um breve instante sob a luz do poste, Corvo viu a escuridão predadora que ele reconheceria em qualquer lugar. Quando Vargas finalmente soltou o menino e o observou correr para casa,
Os abutres permaneceram imóveis. O treinador entrou em seu carro e foi embora. O pilar da comunidade, voltando para sua vida respeitável. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do cigarro de rocha sendo aceso, a brasa vermelha iluminando sua expressão sombria. "O que seus olhos viram, Corvo?" perguntou o presidente. Corvo não respondeu imediatamente. Ele observou a rua vazia onde o menino havia desaparecido, o asfalto ainda guardando o eco de seus passos apressados. O fantasma em sua mente gritava, o rosto de outro garoto se sobrepondo ao de Léo. A promessa quebrada sangrava novamente. Ele tirou as luvas lentamente, o couro estalando no silêncio opressivo. Ele se virou para Rocha, e em seus olhos não havia mais hesitação, apenas a calma fria e mortal de um homem que encontrou seu propósito no fundo do abismo. "Eu vi um lobo", disse ele, a voz baixa e controlada. "Um lobo vestindo a pele de um pastor, e ele está caçando no nosso território." A decisão estava tomada, não com um voto ou uma discussão. Foi selada ali, naquela rua escura, sob o olhar silencioso da lua. A caçada ia começar. A guerra dos abutres não começou com o rugido dos motores, mas com o sussurro do vento. Eles se moveram pelas bordas da cidade como fumaça, coletando fragmentos de verdade nos lugares que a sociedade preferia ignorar. Um irmão falou com o zelador da escola, um homem invisível que via tudo dos cantos escuros dos corredores. Ele falou de portas trancadas, de sessões de treinamento extra e do som de choro abafado vindo do vestiário. Outro abutre passou horas no bar mais decadente da cidade, ouvindo as divagações de um ex-assistente do treinador, um homem demitido por beber demais, que entre goles de uísque barato, murmurava sobre o favoritismo doentio de Vargas por meninos vulneráveis, especialmente aqueles sem uma figura paterna forte em casa. Cada história era uma peça de um quebra-cabeça doentio, e a imagem que se formava era mais feia do que qualquer um deles imaginava. O herói da cidade era um monstro que se alimentava do silêncio de suas vítimas. Corvo sabia que a força bruta não funcionaria. Assustar o treinador só o faria esconder suas garras. Era preciso chegar até a presa, até o menino. Ele precisava de uma ponte. Durante dias ele observou a rotina de Léo. O caminho que fazia da escola para casa, o pequeno parque onde às vezes se sentava sozinho, chutando pedras com a ponta do tênis gasto. Corvo estacionou sua moto perto do parque um dia, fingindo um problema mecânico. Ele não olhou para o menino, não se aproximou, apenas ficou ali, a presença de seu colete de couro com o símbolo do abutre, criando um círculo de respeito e medo ao seu redor. No terceiro dia, ele se aproximou, não falou nada, apenas se sentou no banco ao lado, a vários metros de distância, e começou a entalhar um pequeno pedaço de madeira com uma faca de bolso. O silêncio entre eles era denso. Léo o observava com o canto do olho, curioso e assustado. Corvo continuou seu trabalho, suas mãos grandes e calejadas, se movendo com uma delicadeza surpreendente. Finalmente, sem olhar para o menino, ele falou: "Um homem sábio me disse uma vez que os corvos não são um mau presságio", disse ele, a voz rouca pelo desuso. "Eles são guardiões. Eles se lembram dos rostos daqueles que causam dor." Ele terminou o entalhe e o colocou no banco entre eles. Era um pequeno corvo de madeira, com as asas ligeiramente abertas, os olhos minúsculos parecendo vigiar. "Para afastar os lobos", disse Corvo. Ele se levantou, guardou a faca e caminhou de volta para sua moto. Ele não olhou para trás, para ver se o menino havia pego o presente. Ele sabia que sim. Uma promessa havia sido feita naquele gesto. Um vínculo forjado sem uma única pergunta. A presença dos abutres na cidade começou a ser notada. O treinador Vargas, sentindo-se observado, sentiu sua arrogância ferida. Ele os viu no restaurante, no posto de gasolina, suas motos alinhadas como sentinelas, silenciosas. Um dia ele decidiu confrontá-los. Aproximou-se de 2 membros do clube que estavam do lado de fora de uma loja, com o peito estufado e um sorriso condescendente. "Não sei que tipo de problema vocês estão procurando na minha cidade, senhores", disse ele, com a voz untada de falsa autoridade. "Mas sugiro que sigam em frente, não há nada para vocês aqui." Um dos abutres, um gigante chamado Urso, apenas sorriu,
Um sorriso sem humor. Às vezes não estamos procurando problemas, disse Urso, seu olhar passando por cima do ombro de Vargas, em direção ao ginásio. Às vezes os problemas é que nos encontram. A ameaça velada fez Vargas recuar. Ele não era estúpido. Ele sabia que aqueles homens não eram arruaceiros comuns. Havia um propósito em seus olhos, uma intensidade que o deixava desconfortável. O ponto de virada veio em uma tarde chuvosa. Léo apareceu no bar onde sua mãe trabalhava, procurando um abrigo da tempestade. Havia uma marca roxa escura em sua bochecha, mal disfarçada pelo cabelo molhado. Quando sua mãe perguntou, ele murmurou algo sobre ter caído no treino. Mas quando seus olhos encontraram os de Corvo, que estava sentado em um canto escuro, a verdade passou entre eles como um relâmpago. Não foi preciso uma palavra. Aquele hematoma era uma confissão, uma violação da promessa silenciosa. Era a prova final. Naquela mesma noite, Rocha recebeu uma ligação. O ex-assistente bêbado finalmente criou coragem. Ele contou tudo. Nomes, datas, o método de Vargas para isolar e manipular os meninos. A podridão era profunda, antiga e metódica. Rocha convocou uma reunião no clube. A porta da garagem foi fechada e o ar ficou pesado com fumaça de cigarro e uma fúria contida. A sala estava cheia, não apenas com os membros locais, mas com irmãos de capítulos vizinhos que haviam sido chamados. Mais de 100 homens, todos usando o mesmo colete, o mesmo símbolo. Rocha ficou no centro e contou a história, sem emoção, apenas os fatos crus e brutais. Quando ele terminou, um silêncio mortal tomou conta do lugar. Todos os olhos se voltaram para Corvo. Ele se levantou, o pequeno corvo de madeira que ele havia feito como teste na mão. Eu fiz uma promessa a mim mesmo há muito tempo de que nunca mais falharia com uma criança, disse ele, a voz embargada por uma dor que a maioria ali não conhecia, mas todos entendiam. Esta noite, eu fiz outra. Promessa a um garoto que tem medo do escuro. Ele colocou o corvo na mesa. Ele não vai levar mais um, não enquanto um único abutre respirar. Um por um, cada homem na sala se levantou. Não houve gritos, nem aplausos. Apenas o som de 100 jaquetas de couro se movendo em uníssono. A decisão estava tomada. O julgamento viria com o amanhecer e seria entregue pelo som de 100 motores clamando por justiça. A noite não terminou com a escuridão, mas foi engolida por ela. 1 hora antes do amanhecer, quando a cidade estava em seu sono mais profundo, o primeiro motor V-twin tossiu e ganhou vida. Depois outro e mais outro, uma sinfonia de aço e combustão que cresceu de um murmúrio para um trovão contido. Não era o som caótico de uma gangue, mas a cadência disciplinada de um exército. 100 motocicletas, 100 faróis solitários perfurando a névoa, moveram-se pelas ruas desertas. Eles não corriam. Deslizaram em uma procissão lenta e imponente, uma maré negra de couro e cromo que parecia absorver a luz dos postes. As pessoas acordaram não com o barulho, mas com a vibração que subia do asfalto para o assoalho de suas casas, com a visão assustadora daquele rio de aço fluindo, inexoravelmente em uma única direção. A casa impecável no subúrbio tranquilo onde morava o treinador Vargas. Eles não cercaram a casa. Eles se alinharam na rua, em fileiras perfeitas, os motores agora em marcha lenta, um ronronar coletivo que era mais ameaçador do que qualquer grito. O som era uma força da natureza, uma promessa de poder absoluto mantido sob controle. As luzes das casas vizinhas começaram a se acender, rostos assustados aparecendo nas janelas, testemunhando o julgamento silencioso. Vargas acordou com o tremor. Ele olhou pela janela, e o que viu drenou o sangue de seu rosto. Não era uma ameaça, era um fim. A rua inteira estava ocupada por uma legião de homens em coletes pretos, seus rostos impassíveis sob a luz fria da madrugada. O mundo que ele construiu com mentiras e medo estava prestes a desmoronar. A campainha tocou, um som absurdamente civilizado em meio àquela atmosfera de guerra iminente. Corvo, Rocha e outros 2 oficiais do clube estavam parados na varanda. Nenhum deles estava armado visivelmente. Suas armas eram o colete que usavam e os 96 homens que os esperavam na rua. Vargas abriu a porta, tentando projetar uma autoridade que ele não sentia mais. "O que significa isso?" Ele gaguejou.
Rocha deu um passo à frente, sua sombra cobrindo o treinador. Sua voz era calma, fria e final. A aula acabou, treinador, disse ele. Não estamos aqui para discutir, não estamos aqui para negociar. Estamos aqui para te dar uma escolha. Ele fez uma pausa, deixando o peso do som dos motores preencher o silêncio. Você pode pegar o que precisa, entrar no seu carro e dirigir. Não pare até chegar a um lugar onde ninguém conheça seu nome. Se ouvirmos falar de você de novo, se você chegar perto de outra cidade pequena, de outro campo de jogos, nós te encontraremos. Ou, Rocha inclinou a cabeça, você pode ficar e explicar para a cidade por que 100 abutres apareceram na sua porta ao amanhecer. Enquanto o destino de Vargas era selado, um pequeno destacamento de motos estava estacionado em outra rua, do outro lado da cidade, em frente à casa modesta de Léo. Eles não fizeram barulho, apenas ficaram ali, seus motores desligados, uma muralha silenciosa de proteção. A mãe de Léo, acordada pelo telefonema de um dos membros, olhou pela janela e viu os homens. Ela puxou seu filho para perto, mas o menino não estava com medo. Ele foi até a janela e olhou para aquelas figuras escuras. Em suas mãos pequenas, ele segurava firmemente o corvo de madeira. Naquele momento, ele não via bandidos ou foras da lei. Ele via guardiões. Sentia a presença de 100 protetores, uma irmandade que havia se erguido para defendê-lo quando ninguém mais o fez. Um sorriso frágil, o primeiro em muito tempo, tocou seus lábios. A inocência, que era o espelho da redenção para aqueles homens, havia encontrado seu refúgio. O treinador não precisou de muito tempo para decidir. O medo era um motivador mais poderoso que o orgulho. Meia hora depois, ele saiu com uma mala, o rosto pálido e derrotado. Os abutres abriram caminho, o mar de aço se dividindo para que seu carro passasse. Ninguém disse uma palavra. Ninguém o tocou. A humilhação de ser expulso de sua própria vida pelo peso de seu pecado era um castigo mais profundo do que qualquer violência física. Eles o seguiram em silêncio até a divisa do condado, uma escolta fúnebre para o fim de sua existência. Quando seu carro desapareceu na estrada, os abutres se viraram e voltaram. O som dos motores agora não mais uma ameaça, mas o som de um trabalho concluído, de uma dívida paga. Dias depois, a vida na cidade lentamente voltava ao normal. A história oficial era que o treinador havia recebido uma oferta de emprego irrecusável em outro estado. Mas todos sabiam a verdade. Eles sentiram no tremor de suas janelas naquela madrugada. Corvo estava abastecendo sua moto quando viu Léo do outro lado da rua. O menino estava rindo com os amigos. A marca em sua bochecha quase desaparecida. O olhar assombrado em seus olhos havia sido substituído por uma luz hesitante de infância. Seus olhos se encontraram através do tráfego. Léo parou de rir por um instante. Ele não acenou. Apenas deu um leve aceno de cabeça, um gesto de reconhecimento entre dois sobreviventes. Em sua mão, Corvo pôde ver o brilho da madeira polida do pequeno corvo. Corvo acenou de volta. Ele colocou o capacete, o mundo se tornando abafado e focado. Ele ligou o motor, o ronco familiar vibrando através dele. Não era mais o som da fuga, mas o som de uma promessa cumprida. Ele acelerou e pegou a estrada, o vento limpando o último vestígio dos fantasmas. A estrada à frente ainda era longa e solitária, mas pela primeira vez em anos, ele não se sentia mais assombrado pelo passado. Ele carregava o peso da redenção.